Então, assim, como algumas pessoas chegaram para mim e falaram: pô, foi excelente, você gravou o seu Joãozinho do Cavaco, né? Que tem uma história muito interessante. Ele tocou com o Zé Barbeiro, que tá também no depoimento. Ele tocou com o Luiz Nassif, que o Luiz Nassif também deu depoimento. Mas o seu Joãozinho é um camarada que demorou para entrar, para aprender a tocar o cavaco. E ele gravou pra gente depoimento. Ele veio a falecer. Quer dizer, pô, você tem a memória dessa pessoa, né? Foi o momento certo, né? Pois é, e eu fico muito feliz por ter ajudado de certo modo. Você vai falar, mas o seu Joãozinho ele gravou, inclusive eu tenho um disco da Rosália Gatti que ele está tocando com o nosso choro, né? Ele está lá, né? Muito bom. Mas, pô, ele falou pra gente, ele depôs, né? Não é só o som do cavaco dele, é ele falando e é o que ele quis falar, né? Porque a entrevista a gente foi deixando as pessoas, a gente colocou algumas questões básicas para todo mundo e o povo foi falando. Então, todas as histórias têm histórias muito interessantes, né? O Luiz Nassif, por exemplo, eu acabei entrevistando o Nassif e fiz umas perguntas sobre umas questões polêmicas, como o Nassif é um jornalista, né? Um cara vinculado à economia, às ciências sociais e tal, tem um trabalho intelectual aí muito interessante. Então eu com ele fiz algumas perguntas também um pouco provocativas nesse sentido, sobre, por exemplo, o que me deixa feliz nesse livro é que o livro, embora ele traga essa vertente clássica da origem do choro pelo Rio de Janeiro e tal, tem um camarada, né, muito interessante o trabalho dele, o Carlos Henrique Machado Freitas, bandolinista, compositor do Rio. Ele está fixado em Volta Redonda, né? Ele tem um trabalho muito bonito sobre o Vale do Paraíba. E ele tem uma tese, ele não é o único, existem, bom deixar claro isso, existem outras pessoas que também vão nessa vertente, mas ele é um cara assim, muito aguerrido, o Carlos Henrique, ele é um cara que ele escreve na internet, ele tem no Facebook, ele é um camarada muito politizado e tal, muito interessante o trabalho dele, né? E ele tem ele briga aí pela ideia do choro ter tido uma origem diversificada. Não pode dizer, o choro nasce no Rio de Janeiro, como muita gente, a maior parte dessa bibliografia que existe vem por aí. O choro nasce no Rio de Janeiro, o calado é o pai do choro e por aí vai. Ele fala, não, minha gente, o choro ele é um produto do Brasil, né? Pega aí o exemplo do Vale do Paraíba, né? As fazendas de café, o que acontecia ali nas fazendas de café, aqueles negros tocando. E o Vale do Paraíba ele é uma coisa muito mais ampla do que uma divisão territorial entre Minas, Rio e São Paulo, né? Você tem aí então o choro nascendo em outros lugares, né? Ele cita chorões do Nordeste, cita chorões do Rio Grande do Sul. Então ele fala, como que você fala do Rio? E ele é do Rio, né? Ele é fluminense. Então ele fala, pô, tá baseado lá em Volta Redonda. Então, por que falar do Rio de Janeiro? Né? Ele acha que isso é uma coisa muito bairrista e tudo mais. E tem algumas outras pessoas que também têm essa vertente. Então, eu quero dizer assim, que no livro, eu guardo um espaço no livro para mostrar essa versão, que eu acho uma coisa fantástica, né? Acho uma coisa fantástica, porque o choro, ele precisa ser melhor estudado, né? Aliás, no Brasil, né, a música brasileira precisa ser melhor estudada. Essa coisa do samba, por exemplo, a origem do samba também ser carioca. Tem várias pessoas que falam, não, minha gente, pelo telefone não é o primeiro samba gravado, coisa nenhuma, porque você encontra isso em muitos livros, né? Pelo telefone foi Donga e Mauro de Almeida, né? 1917, é o primeiro samba gravado e tal. Existem pesquisas que mostram que não, que já existiram outros sambas gravados anteriormente e que o samba não é carioca, que o samba ele pode ter nascido em Salvador, ele pode ter nascido na Bahia, pode ter nascido em outras regiões. O São Paulo tem samba. Então, assim, o que eu acho muito importante, e esse livro traz registros sem bairrismo, sem agressão a ideias, apenas estimulando a discussão, a pesquisa. É isso que eu acho importante. Porque
Quando o choro aparece, classicamente falando aí, com o Calado, o grupo do Calado, né, o grupo do choro do Calado, aí por volta de 1870 e tal, o que é o Brasil? Né? O Brasil é um país que tinha se tornado independente há muito pouco tempo, né? Independente em 1822. Então o choro ele vai aparecer como um elemento cultural fundante da identidade do Brasil. Depois o Getúlio Vargas, na década de 30, vai utilizar o samba como um mecanismo de simbólico de identidade nacional. Mas aí, eu estava falando, faço essas perguntas para o Nassif. Então, a entrevista do Nassif, por exemplo, é uma entrevista que vai muito nesse sentido de discutir um pouco a ideia da identidade nacional, do choro ter nascido mesmo no Rio de Janeiro ou não, né? E tem a entrevista do Carlos Henrique Machado Freitas no livro, que ele vai discutir muito essa outra vertente. Então, assim, é muito legal, porque você tem desde essas pessoas que vão falar muito mais da memória pessoal, de casa e tal, e tem outras entrevistas que os entrevistados vão dar essa vertente muito mais politizada das ciências sociais. Você tem essas coisas, porque cada um tem uma visão de mundo, uma coisa que é muito mais particular, outros que vão discutir mais amplamente, e todos eles, de todo modo, todos eles eu peço para dar um pouco assim, uma palhinha sobre a sua família, para dar um pouco essa noção de como é que o camarada entrou para o choro, né? Como é que aconteceu essa mais ou menos como você me perguntou, né? Então é que cada um vai dando uma vertente, então o livro fica muito rico nesse sentido, né? Então você tem alguns debates lá sendo apresentados e o livro não esgota isso. Por quê? A ideia do livro é que vai estudar, minha gente, né? As coisas não podem ficar cristalizadas, né? As coisas têm que ser aprofundadas, e isso colabora, que é muito importante, com o fortalecimento da identidade nacional. O que é ser brasileiro? Né? E eu acho que o choro tem um pouco pode dar um pouco essa contribuição, né? E vamos concluindo nesse livro. Muito bom. Você